Bom dia, sorria, mesmo que você seja atacado por búfalos na ilha de Marajó, não se desespere, tenha fé e boa sorte. O vídeo de hoje é um vídeo sério, um assunto muito sério, mostra justamente a repressão do Estado, que a gente chama de governo, mostra justamente a repressão da igreja, a repressão da sociedade contra os homossexuais, femininos e masculinos, na Europa e no Brasil. Sabemos que a homossexualidade é um fato que ocorre desde a antiga Grécia, e os primeiros relatos da Europa e do Brasil são a partir do século XVI. Esse vídeo não é de preconceito. Esse vídeo é apenas para mostrar os fatos, como eram tratadas as pessoas que têm a sua orientação sexual. E não é um vídeo, como eu disse, de preconceito ou de racismo ou alguma coisa similar a isso. E também não é um vídeo pejorativo. Sim, são fatos que eu vou relatar baseado em livros de Capistrano de Abreu e Gabriel de Souza, lidos por mim, sobre a questão da homofobia, questão da atividade do nefando, como eram chamados as pessoas que praticavam esse tipo de atividade sexual na Europa e no Brasil. O primeiro relato ocorre justamente no século XVI, onde a historiadora Carmen de la Rua publica num periódico local a existência da senhora Isabel Drummond de Braga, que tinha o seu nome social, o seu nome de guerra, chamado de Leonor. Foi pega vestida de homem às 5 horas da manhã, no cais do porto de Lisboa, à beira-mar, à beira do porto, fazendo justamente o footing, oferecendo favores sexuais aos marinheiros, junto com outras prostitutas. Então foi o primeiro relato de travesti oficialmente em Portugal. Depois, quem praticava o nefando era queimado na Santa Inquisição, na fogueira, pela Igreja Católica, pelo Santo Ofício, era punido com prisão, multa, chibatada, era levado às galés, aos navios, para trabalhar em serviços pesados, acorrentados, e muitos eram mortos, queimados na fogueira, e a sua família era excomungada pela Igreja Católica até a 3ª geração. Em 1537, Manuel da Silva foi pego num chafariz em Lisboa, às 5 da manhã, oferecendo os seus serviços sexuais, tá? Oferecendo justamente favores sexuais a quem passava. Preso, multado, levou 15 chibatadas, mas não sofreu a Santa Inquisição. Outro relato de 2 personagens que praticavam o nefando, Miguel Maricas, esse é o sobrenome, e Rafael Fanchono, que tinham a profissão de travesti, faziam justamente ponto à beira da ribeira, à beira-mar, no caso o porto de Lisboa, de madrugada. Foram presos, condenados pela Inquisição, pela Igreja Católica,
foram queimados em praça pública na fogueira. Em 1549, em 1447 e 1549, surgem, respectivamente, as ordens religiosas Afonsina e Manuelinas. Todas duas proibiam esse ato que era considerado de sodomitas e seriam punidos com a Inquisição, seriam punidos pela fogueira, pela perca dos bens, por multa, por chibatadas. Então as ordens manuelinas e afonsinas não aceitavam, a sociedade não aceitava esse tipo de relacionamento. Um outro travesti famoso em Portugal nessa época era Sebastião, também fazia ponto no cais do Porto. Usava uma roupa de mulher, peruca, maquiagem e um casaco boldier, e que ele abria para as pessoas que cruzavam com ele, oferecendo sexo, fazendo gestos, carinhos em si próprio. E aí ele foi preso, foi denunciado por uma regateira de peixe, uma mulher que vendia peixe, foi preso, torturado e queimado na Santa Inquisição. Sebastião. Agora, também eu tenho os índios no Brasil. Índios tupis tinham casais do mesmo sexo, tá? E índios tupinambás antropófagos também tinham casais do mesmo sexo. Os tupinambás pegavam urtiga e lagarta venenosa e passavam nas partes púdicas e para poder dar mais vigor e praticar sexo que era chamado sexo com o vaso traseiro. Essa expressão que aparece nos laudos da Inquisição, nos registros da Igreja Católica, que punia essa atividade. Então, eles também praticavam a homossexualidade, tanto os tupis como os tupinambás. E as mulheres tupinambás raspavam o cabelo muito baixinho, tá? Maquiavam-se com a sua tinta da tribo, faziam uma espécie de bigode e iam para a guerra também. Então formavam casais do mesmo sexo, tupinambás e tupi-guaranis. Havia também em Portugal, nessa época, século XVI e XVII, os grumetes. Faltava homens, marinheiros, para encarar o mar com seus navios em direção às Índias ou outro destino qualquer. De cada 3 marinheiros que embarcavam nos navios, um morria de escorbuto, beriberi, outros morriam de doenças do navio, outros caíam do navio em época de tempestade. Eram derrubados e caíam dentro do mar e morriam. Então, começaram a pegar meninos de 13 a 15 anos, chamados de grumetes. Os pais vendiam os grumetes, os garotos de 13 a 15 anos, ganhavam um salário adiantado de 1 ano, assim eliminavam uma boca dentro de casa, já que tinham muitos filhos, e esses grumetes iam fazer o pior serviço dentro dos navios. Esfregar convés, descascar batata, hastear a vela, mas também sofriam sevícias, abusos sexuais dos marinheiros. E eram avisados, caso eles denunciassem esses abusos sexuais dos marinheiros, os grumetes seriam jogados do navio em noites de tempestade. E assim muitos eram feitos. Quando o Cabral chega aqui, depois de 5 dias vai embora para as Índias, fica 2 náufragos aqui no Brasil, 2 deles, e 5 grumetes conseguem fugir e se embrenhar justamente pela mata, tá? E vão morar com os índios locais. Registra-se que a palavra pecado vem de peccator,
que é tropeço, né? Do vocabulário, da origem do vocabulário português. Pecatus, pecado, tropeço. Agora, há um relato de um padre capuchinho chamado Yves Derou, padre capuchinho francês, que no Maranhão, na ilha de Maranhão, em 1614, tinha um índio Jupiranã, era o seu nome, e ele era transgênico, tá? Corpo de mulher, mas a cabeça de homem. Tinha o apelido de ser um índio muito bravo e praticava o nefando. Foi pego, preso, torturado, amarrado na boca de um canhão e se espedaçou, e antes de morrer pediu para fumar um pitum, um cachimbo de pitum, uma erva. Depois disse aos algozes: estou pronto, pode disparar o canhão. E assim foi feito, foi despedaçado em 1000 pedaços. Depois rolou um processo contra essas pessoas, porque isso não era permitido fazer, só a Inquisição que poderia fazer isso. Mas foi feito isso com esse índio. Isso está nos livros de Gabriel Soares de Souza, Capistrano de Abreu, entre outros. Havia, no século XVII, o visitador da Inquisição da Igreja Católica. Veio 4 visitas a Salvador para capturar cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo, mas que praticavam o judaísmo em casa escondido. Mas aí, um vizinho que não gostava do outro começou a dizer que o vizinho era sodomita. Um caguetava o outro, X9, e muitos foram presos por sodomia, muitos não foram provados, outros foram provados, e todos morreram na Inquisição, queimados pela fogueira, através do visitador. Havia muita luxúria aqui no Brasil, no século XVI e XVII. 1591. Continuando. Então, relatei aqui de uma forma muito ampla, muito restrita, como era tratado as pessoas que não tinham, aliás, a sua liberdade sexual, tinham a sua orientação sexual, mas pela lei do governo do Estado ou pela Igreja, que tinha um grande poder político, tá? Vinham justamente a sofrer penas. Portugal, quando chega ao Brasil, ele traz a cruz, a espada, a sífilis e o pecado, o tropeço. E assim se passaram os séculos, com muita gente punida, muita gente presa de praticar a sua liberdade sexual. Então, como eu disse, o vídeo não é preconceituoso, o vídeo é apenas um relato de fatos, está tudo escrito nos livros, está tudo escrito justamente em compêndios, em jornais da época, em laudos do Santo Ofício da Igreja Católica, quando a pessoa era presa, torturada, para confessar, e tinha que assinar essa confissão. Está tudo ali escrito, lá na Torre de Belém, em Portugal, uma biblioteca fantástica. Aqui é o Nitroso, muito obrigado e boa sorte.